Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Hoje nós vamos resolver essa questão, então, do Enem, cobrada em 2020, numa prova que foi reaplicada e que trata de geometria espacial. O enunciado da questão é o seguinte: um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Então, estamos trabalhando com a figura geométrica espacial cilindro. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade. Então, a altura do cilindro, ou a profundidade desse tanque, é de 2 metros. E ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Então, nós vamos ter 5 peixes em cada 1 metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. Então, vejam que nós conseguimos aí saber qual é o volume desse tanque. Vou chamar aqui de V1, volume do primeiro tanque. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes. Então, nós teremos aqui um segundo tanque com a capacidade aumentada e que terá 900 peixes. Isso aqui vai ser correspondente ao nosso V2, ao volume do tanque 2. Mas sem alterar a sua profundidade. Portanto, a altura do nosso cilindro continua sendo de 2 metros. Considere 3 como aproximação para π. E agora vem a pergunta da questão. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser d. Portanto, eu preciso saber quanto que mede o raio do primeiro tanque, que eu vou chamar aqui de R1, e o raio do segundo tanque, que eu vou chamar aqui de R2, para saber qual foi o aumento na medida do raio, certo? Se a altura se manteve a mesma, para o volume aumentar, só pode ter aumentado o raio do cilindro, né? Vamos, então, procurar calcular aqui o volume primeiro desse primeiro tanque, né? Por regra de 3. Então, nós temos aqui que 5 peixes é 1 metro cúbico, 750 peixes é o nosso V1. A gente vai multiplicar cruzado, né? Vai acabar dividindo aqui 750 por 5. Então, o nosso V1 é igual a 750 dividido por 5 metros cúbicos, ou seja, o valor de 150, 75 dividido por 5 é 15, né? 150 metros cúbicos. Esse é o volume. Mas vocês sabem muito bem que volume de cilindro, no caso o cilindro 1, é calculado por π vezes R, nesse caso R1, ao cubo vezes H. π vezes R1 ao quadrado vezes H. πr ao quadrado H. πr ao quadrado é a área da base, né? Desse cilindro. Área da base vezes a altura. Bom, mas o V1 vale 150. O π vale 3. O R1 nós não sabemos, é quem a gente quer calcular. E o H vale 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, a gente vai ter aí 150 dividido por 6, igual a R1 ao quadrado. 150 dividido por 6 dá 25. Então, R1 ao quadrado é igual a 25. Portanto, o nosso R1 é de 5 metros. Portanto, o raio do primeiro tanque mede 5 metros. Se eu souber quanto que é o raio do segundo tanque, está resolvido o problema. Eu faço a diferença entre os dois e calculo, então, quanto que vai aumentar, né? Muito bem, vamos aqui para fazer o mesmo procedimento para o segundo tanque. O V2, ou seja, o volume do segundo tanque, né, ele vai ser calculado por 900 dividido por 5, certo? Se o primeiro foi calculado por 750 dividido por 5, o segundo vai ser calculado por 900 dividido por 5. 90 dividido por 5 é 18, então 180 metros cúbicos. É realmente um tanque maior, né? Novamente aplicamos a fórmula, então, do volume do cilindro, só que agora para o volume 2, para o tanque 2. Então, a gente vai fazer π vezes R2 ao quadrado vezes a mesma altura. Ou seja, 180 é igual a 3 vezes R2 ao quadrado vezes 2 de altura. 180 dividido por 6 é igual ao R2 ao quadrado. Isso significa que o R2 ao quadrado, então, é igual a 30. 180 dividido por 6.
Então, o nosso R2 vai ser igual a raiz quadrada de 30 metros. Raiz quadrada de 30. Raiz de 30 é um número irracional, certo? Um número irracional. Não é um quadrado perfeito, inclusive a gente deixa assim mesmo, raiz de 30. De quanto aumentou? De 5 para a raiz de 30. Aumentou a raiz de 30 menos 5, certo? Aumentou a diferença entre eles, né? Se aqui, por exemplo, ao invés de raiz de 30 fosse 7, de quanto que aumentou de 5 para 7? 2, porque a diferença entre os dois números é 2. Aqui é a mesma coisa, só que o número que está no R2 não é um número racional, certo? É um número irracional. Portanto, resposta raiz de 30 menos 5, item A, é a resposta correta. Espero que tenham gostado, continuem curtindo e se inscrevendo em nosso canal, o Popular do Saber, que a gente vai continuar resolvendo exercícios aí diariamente e divulgando para vocês. Um abraço, espero que tenham gostado.